Seguinte, o tutorial do viciado em lutas. Aqui você dá o like, nunca esqueça de fazer isso, não aperta aqui, é aqui. Ativa o sininho depois de se inscrever, comenta aqui. Seguinte, vídeo vai ser longo, coloca a velocidade 2, faz o que achar certo, me acompanha, vamos. Bem-vindo ao canal do viciado em lutas. Dando sequência direto do vídeo anterior. Assistindo aquela luta do Israel Adesanya contra... Aí que tá. Ou o cara é campeão chinês de bots, ou o cara é campeão de bot chinês. Eu não sei. E também isso pouco importa. Eu acredito que esteja no espectro, como eu afirmei no vídeo anterior, no espectro das lutas, que não existe tecnicamente um registro. É isso mesmo, fazer o que? Bora assistir. Agora vai ser uma análise mais voltada pra técnica, pra estratégia. É maneiro ver o vindo do kickbox e também com pés no bots. A postura do Adesanya é muito boa. Ele tá numa postura, a forma como o corpo dele tá ótimo pra mandar uns chutes da perna de trás bem cutelada. Ele tá seguro, relaxado, mas atento. Eu tô achando meio displicente a postura do adversário, mas isso daí pouco tem importância. Tu vê que a Adesanya é sempre fechadinho, bem cauteloso, tipo, pode tirar onda e tudo, mas a postura dele sempre mostra como tá levando o combate quase 100% a sério, numa boa parte do tempo. A gente vê até essa questão, ele como se fosse uma ginga de um boxeador, testando e tudo, fazendo movimento aqui e ali pro ver o adversário. O cara tá com a guarda muito aberta. Tipo, na distância que ele tá em relação ao Adesanya e o Adesanya em relação a ele, isso é meio que indiferente. Não tem como ele teleportar e meter ele um socão ou esticar a perna uns 5 metros, porque isso não é Street Fighter. Então até que ele pode fazer isso, mas eu vou ser sincero, tendo em vista a vez que a gente viu anteriormente essa luta, eu acho que o senso de distância do cara não é lá muito bom. O tempo de reação do cara não é lá muito bom. Ele tá lutando contra um lutador de elite, então putz de grilo, né? Tipo, ele faz de tudo pra tudo tá contra ele. Aí tu vê, o cara tá bem abusado. Tipo, a Adesanya até gosta um pouco de ir pra frente, ver como é que vai ser a história. O cara não andou muito pra trás, na verdade até foi um pouquinho pra frente. Ele foi um pouco atento a forma que o Adesanya avançou. Mas tem um detalhe. O que ele fez quando o Adesanya avançou? Tipo, ele defendeu muito merda e veio com um cruzado. E tipo, eu não achei lá o cruzado muito bom. Um tanto muito aberto. Mas como o Adesanya tava recuando, então vamos dar crédito. Não dá pra criticar a técnica, sendo que ele tava um pouco sem equilíbrio. E também também o cara tava indo pra trás. Eu achei que ele luta tão sem graça que eu tô pagando de hater gratuitamente. Mas se a Adesanya ele anda pra frente e o cara já age assim, isso quer dizer que ele tem uma tendência a responder com cruzados. Talvez variações como up e tudo, mas um pouco menos possível. Então a gente já pode ver um pouco do padrão do oponente. E a Adesanya, o que acontece? Ele tem um QI de luta extraordinário. Afinal é um atleta de elite. E, tipo, ele não é alguém tão tático quanto o rival dele, o Alex Pereira. Ele é muito no feeling, então os estudos que ele faz, ele não fica ali revendo e alterando quase que automaticamente, segundo a segundo, todos os planos variáveis. Ele leva para o subconsciente e quando tem o feeling, quando ele saber
a oportunidade, ele vai aproveitar. Isso, essa natureza dele faz ele ser um contra-golpeador muito bom. Ele já tem em mente o padrão do cara, sabe o que pode fazer e o que não pode fazer. O cara também é meio pateta. Então quando ele sentir que vai ter a oportunidade, ele vai. E, tipo, ele é o... Nos últimos tempos, sobretudo no MMA, ele tá entre os melhores que faz isso. Tipo, no esporte em geral, existem outros nomes. Mas o que eu tô querendo falar, o cara se defender dessa forma diz muito. Vai dizer muito sobre a derrota dele. Eu vou ser sincero. Voltando aqui, esse jab aí. Tipo, eu não sei, faz imaginar. Se bem que eu acho que não acertaria de qualquer maneira. Ele mal deu um passo pra frente e já lançou um jab. Eu acho que nem pisou o pé no chão. Tipo, quer dizer que é um pouco afoito. E o Adesanya, cara, é o pior de tudo. Tu vê que o adversário do Adesanya é muito bom. Só que, tipo, não tá no mesmo nível. Então, meio que ele é tirado pra trouxa. Mas o cara é bom. O cara mostra ter um nível muito, muito bom pra média. É só elogiar, né, cara? É só elogiar. Tipo, eu vou ser sincero. Às vezes é bom você tirar um pouquinho de onda, essas coisas e tudo. Só que, tipo, não tá lutando nem bots, nem nada. Então, cara, se a Adesanya quisesse dar uma de Michael Jackson, dá um hihi bem na força dele, cara, ele conseguia. E ele ia pegar o cinturão e andar Moonwalk até voltar pra casa. Tipo, foi muito... Foi muito estúpido. Sem propósito nenhum. Interessante, tu vê que o cara é bem... se caga de medo pra qualquer coisa. Eu não achei lá muito bom a forma do cara se defender. Porque tu pega... ele poderia estar numa postura melhor. Que... o que acontece? Ele poderia estar frente a frente e pegar essa de lateral. E tipo... e ele defendeu com a perna frontal dele, que é a perna mais próxima. Mas nessa situação, se... é até o mais cauteloso para ele não perder o equilíbrio. Mas se ele tivesse de lado, ele teria o equilíbrio garantido pela mesma perna que no momento atual ele levantou. Então, tipo... é uma forma de defender. Eu vou ser sincero, com esse chute aqui, ó, tava muito... como eu posso falar? Tava muito telegrafado a altura. Se a Adesanya colocasse maior querer no chute, um pouco mais de técnica, um pouco mais de preparação, a gente poderia especular que o chute não seria necessariamente um chute na altura do abdômen. Poderia ser um chute baixo, poderia ser o chute de interrogação, conhecido no kickbox como o chute brasileiro. Teria muita possibilidade, ele poderia ter só espalmado com as mãos. Se atracou, beleza. Tu vê, o cara tentou chutar, viu que não conseguiu e desceu a perna. Não tem muito senso de distância. Ele controla muito melhor. Eu não vejo sucesso algum em ele fazendo essas paradas. Belo chute. Tipo, eu não sei se talvez colocasse mais soco nesse chute. Se bem que daria espaço para um soco. Porque eu falo que daria espaço. O chute foi aqui. A gente vê que teve um tempo daqui até aqui. Mesmo o tempinho parado, na verdade, é fazer parte da antecipação. Se a
a Adesanya fosse mais pra frente, por diminuir a distância do chute, todo o potencial do chute, seria quase inofensivo. E se ele quisesse apostar, ele não conseguia colocar um soco aqui. Só que se ele fizesse toda a produção cinemática do cruzado, ele levaria em cheio, mas é só uma exemplificação, ele conseguiria acertar um soco. Uma crítica que as pessoas fazem muito ao chute baixo, eu acho que o chute baixo, essa fraqueza diminui se a gente levar em conta o pé frontal, que sobretudo o pé de trás, o chute baixo, você tem, para fazer uma execução que é relativamente demorada, para um potencial de dano muito baixo, porque se você faz o calf kick, que é na panturrilha, ele tem muito, tipo, ele acumula dano muito rápido e desgasta muito rápido, mas normalmente é mais difícil ainda, vai ter mais o calf kick precisa ainda até um pouco mais de preparação, então ele aumenta o problema de você dá muita janela de oportunidade para o adversário enquanto tu tá dando muito tempo, tipo, tempo para ser golpeado, contra golpeado no caso. É muito comum a questão do low kick, as pessoas levarem um murro bem quando tá executando. Um pouco antes do Alex Poatan, que o Alex Poatan mudou um pouco essa discussão do low kick, tava tendo uma onda de lutadores do UFC que estavam indo dormir um pouco mais cedo por conta do esforço e da, entre aspas, lerdeza que tem chute, e tava tendo a oportunidade para dar uma mordida na luva do oponente. Então a gente vê que é um chute que normalmente o custo-benefício tá entre os menores. O que acontece? Até você tem o Poatan, porque o chute dele é tão ligeiro, tem menor preparação, e nessa menor preparação, menos jogo de corpo, é um chute mais fraco, mas com o nível de precisão que o Poatan é um cara muito preciso, ele compensa fazendo um acúmulo de dano muito alto, tanto que a última luta, que tanto o Poatan perdeu, cara, se durasse mais um round, ele teria vencido e o Adesanya ia perder as pernas. Isso tudo é pra falar que low kick não é exatamente uma boa escolha. Eu diria que necessariamente é uma boa escolha para um primeiro round, sobretudo. Você não sabe se você é superior ou inferior ao seu oponente. E você tá dando chances do cara te golpear de uma forma que vai ser quase irrecuperável ao decorrer da luta. Em questão de acúmulo de dano, pontuação não necessariamente. Então eu acho que não é coisa mais prudente ser feita. Tipo, eu não sei se o adversário do Adesanya, Etia Minzen, ele não fez uma boa preparação tática, ele subestimou, não sei qual foi o problema dele. Mas tá um conjunto de mais escolhas que esse cara fez, meu irmão. Tu vê, na teoria, se o cara é proeminente do Sandar, era pra ele aproveitar muito bem a questão do clinch, mas na verdade a Adesanya faz até melhor. Ele pega uns bons socos, tipo... É engraçado, nessa daqui, o cara é... Eu acho que eu falei isso até no react, o cara dá muito pela força. O que esse cara não tem de cauteloso e cuidadoso, ele coloca em força. Ele, tipo, é golpeado, ele tenta manter uma postura fixa. E, às vezes, ele tenta criar uma troca de golpes. E a questão do Adesanya, ele vai se preparar mais pra trocar o golpe do decorrer do combate, mas... que a gente vê um ótimo momento desse daí. Tipo, eu gostei até desse momento aqui no react. Porque o que acontece? A Adesanya já tá vendo que esse cara vai querer impor na força.
Aí detalhe, impor na força você gasta muito fôlego. Então isso podia ser também parte de uma estratégia maior pra desgastar ele pra levar uma senhora sua no próximo round. O que ocorre? Disputar força na teoria não é vantagem pro Adesanya. E o cara gosta muito de ir pra frente de forma besta. Então se ele afiar a defesa, ele vai ter oportunidade de contra-ataque. Aí a gente vê aqui, também tem a questão, depende dos treinadores, falam mais sobre isso ou não. Eu sou dessa corrente. Olha, você fazer mais que 4 golpes numa luta que tenha soco, chute, francamente, ou você acredita muito no seu potencial de nocautear, ou você tá pegando um adversário bem frango, ou você é muito inocente. Porque é muito difícil. Pra você fazer uma combinação muito extensa, a pessoa não pode reagir. Se não vai reagir, vai ser interrompido a luta. Então você acredita muito no seu potencial, mas às vezes a pessoa tá segurando pra pegar uma oportunidade. É muito ruim você prolongar. E esse cara prolongou, ele não teve precisão nenhuma. Tipo, a Adesanya leu todos os golpes. Ele viu que ia ter o soco frontais. Eu acho que o cara nem deu jab, só foi só pro direto, que é, tipo, enfatiza muito a força e é tecnicamente uma boa ideia. Eu podia ter começado com jab. Ele vinha um jab na mesma mão cruzado e um direto. Aí ele criaria uma ideia que vai ter uma grande ameaça, tem que se defender aqui enquanto viesse com direto. Ou um cruzado da própria mão de trás. A Adesanya conseguiu segurar esse soco que tá vindo no corpo. Aí o cara, a combinação dele já até diminui um pouco o embalo. Ele ainda se acha na ofensiva. Tipo, a Adesanya sabe que teria essa oportunidade. Cara, só esse chute se estabilizou. E deixou o cara não sabendo o que ia acontecer. O que acontece? Já tirou um pouco da postura, um pouco do equilíbrio, desnorteou um pouco. Tipo, não falo nem desnorteou de tontear, mas eu digo desnortear de... O cara tava achando que ele tava realizando o sonho, que ele ia vencer facilmente. E com essa combinação, tipo, viu o cara tá vivaço. Então acho que foi o que o cara não esperava, então ele teve que repensar o que estava para acontecer. A Adesanya só queria um pouquinho de distância. E tipo, o cara foi muito amigo. Tipo, se você falar que o cara recebeu um pitch do Adesanya pra vender a luta, eu até acredito. Porque, pô, olha isso. O cara tirou a guarda. E já tava vendo uma... Se o cara prestasse mais atenção na postura, a antecipação que esse chute estava vindo aqui, ó. Pei! Pousar bem aqui. Tipo, não sei. Tem a questão que quando você tá movimentando, a guarda alta afeta um pouco o seu equilíbrio. Não sei necessariamente se é questão de relaxamento, mas você consegue se mover melhor quanto mais baixo suas mãos estiverem. Mas tipo, tu pode fazer isso quando saber que não tem ameaça nenhuma. Não um cara matador armando um chute exatamente nos seus dentes. Então, isso é bom para quem estiver assistindo, tendo uma carreira de Muay Thai, kickbox, indo pro MMA. É tipo, leva essas coisas pro coração. Agir como esse cara fez aqui, eu já vi derrotas. Só por essa facilidade que ele deu pro oponente. Então, aí tu vê, o cara já tá muito... O cara já tá mais passivão. Foi interessante esse chute do Adesanya. Aí o cara já tá
Depois de ele colocar força e tentar dominar, e logo depois ir pro chão, já mudou um pouco a atitude dele. Ele pode vir a voltar a luta, sim, pode, só que nesse momento ele tá mais propenso a ser passivo. É natural numa luta, esse tipo de cenário. Com esse cringe, essa parada chata, poderia dar conforto pra esse rapaz, mas ele vai tentar aproveitar essa troca de golpes. Tipo, ele tá achando que a Desânia ele vai ficar golpeando com a mão de trás, ele com a mão da frente. Apesar do alcance da mão de trás ser até mais amplo e facilitar, tem questão que fica um pouco mais teleguiado. O jab tem como você não teleguiar, mas o direto beira o impossível você não teleguiar em algum nível. E com a mão frontal ele, tipo, tá mais perto, então ele tem tudo para ter uma troca efetiva. Se ele tivesse um nível de trocação a par do Adesanya, na verdade o Adesanya talvez não conseguisse tocar nele nessas trocas. A tendência do cara é cortar a confiança do cara tá voltando, só ver. Vai ficar empurra. É que é interessante. É uma coisa que eu acho que é um bom adicional pro jogo das pessoas, na questão de luta. Dependendo, se você tiver muito cardio, você gostar de jogar na curta, como você poderia fazer que nem Manny Pacquiao no bots, que ele vai pro lado dos oponentes quase jogando. Lomachenko também faz isso. Rani fez isso no seu combate contra Lomachenko. A Desânia tá fazendo. Tem esses caras que vão para as costas, deixa o cara desnorteado. O que acontece? Qual a possibilidade pro Adesanya? O cara vai voltar e ele vai mirar pra onde o cara tá voltando. Se o cara voltar pra cá, não tem lógica. Tipo, ele poderia muito bem levar um soco na nuca e alejar. Se ele vir pra cá, ele não vai conseguir receber um golpe direito, seja soco, seja chute. Então é uma coisa interessante a ser adicionada na forma que vocês competem uma luta de contato. O cara já voltou recebendo e o Adesanya viu que esse cenário de aproveitar que o cara tava na trouxice e engoliu um pé na boca é muito realista, mas não foi nem o caso. Eu acho que realmente não teria muita condição de fazer isso funcionar nesse momento. Foi um pouco de afobação. Agora o cara quer empurrar e ficar o máximo distante só na porrada. O cara vai querer tomar a iniciativa. Do jeito que ele é brucutu, ele vai conseguir nesse cenário. Se ele conseguisse manter, mas ele não conseguiria, ele manteria essa troca de golpe, porque mostrou com essa brucuteza, essa questão de impor a força, que ele conseguiria aguentar o golpe e dar continuidade para tentar trocar. Que não necessariamente uma boa escolha, mas troca sendo a design foi interessante, giro que ele deu no cara. Tipo, ele tá fazendo o cara errar pro vazio e ir pra fora. Isso é muito interessante. Esse soco eu não vi muita possibilidade de chegar. Tem essa questão do Adesanya encostar do contra-golpe, aproveitar esse embalo para contra-golpear. Felizmente o cara tava percebendo muito, então não ia colar muito bem. Mas aí foi fácil isso aí. É interessante, o cara deixou na distância mais longa possível. Do jeito que o Adesanya tava, ele realmente não conseguiria nem fazer nada. Foi um pouco oportuno e muito inusitado. Se esse cara não fizesse isso, tipo, ele ia só levar à toa.
Não sei se a designer provocou, fazendo igual ou não. Fica o questionamento. Não dá pra... Eu acho que nem ele... Tá, essa luta foi há 10 anos. Eu acho que nem ele no dia saberia dizer exatamente qual foi lá a razão. Talvez ele realmente quisesse executar o golpe. Esse Dia, ele é agressivo de forma muito estranha. É legal ver a postura, a movimentação do Adesanya é muito boa. E ele aproveita o alcance brutal que ele tem. Ele tem que ficar numa postura baixa, ninguém dá nada, acha que tá com uma postura que as pernas estão favorecendo muito o chute, mas ele é muito rápido. Aí ficou o jogo de empurra do cara. O cara foi pra fora. O que acontece? Não necessariamente esse foi o cenário. Quer dizer, existe uma analogia que a gente pode fazer ao cenário da primeiro derrubada. Que o cara tava indo pro lado. Depois tava um pouco desnorteado. A Adesanya tava levando ele pro lado e posicionando pro chute. Tipo, esse ele jogou pra fora, o cara desnorteando e voltando ao foco. Não necessariamente foi daquele modo, naquele primeiro nocaute, mas a gente vê. A Adesanya quer que o cara vá pro cantinho certinho pra ele levar o chute. Cara, não, nem ferrando que era pra esse marmanjo aí levantar. Cara, foi muito brutal esse golpe. A tiração de onda, agora a Adesanya vai mimir, vamos deixar ele aí. Vamos deixar ele descansar que ele merece. Bem, essa foi a análise do Viciado em Luta nesse combate em questão. Eu vou continuar por um tempo fazendo os combates do Adesanya aí, porque eu acho maneiro a gente acompanhar até a caminhada dele. No meu canal vai ser bom pra quem acompanha. A gente vai dissecar a fundo a forma como o Adesanya lutou no kickboxing, parte da carreira dele, foi uma grande definição para a carreira dele como lutador. Foi a carreira dele no kickboxing, esse período que ele estava na China até. Eu diria mais que seria o Glory, lutas com o Poatan e tudo, mas a gente não pode tirar o mérito. É interessante ver, eu vou até pegar aqui, eu lembro, a categoria masculina do UFC do peso médio foi dominado por lutadores de origem do kickboxing. A gente vê os três mais famosos, porque o Poatan pegou a fama muito pelo feito dele, pela história, mas o mérito que a gente tem que dar pra quem fez essa grande carreira e todo esse nome são Israel Adesanya e Anderson Silva. Os dois têm uma carreira no kickboxing. Não sei necessariamente se é um peso que favorece o estilo de kickboxer, mais especialmente que as outras. Eu sempre fico abrindo mais esse questionamento. É uma coisa pessoal, mas não sei se tem uma resposta de fato. E é muito interessante. E também esse canalzinho, apesar de falar um chinês muito brabo de chato, fez um grande trabalho mostrando as lutas que tem do Adesanya. Porque tirando as que ele tem no MMA, muitas lutas do kickboxing foram de certo modo perdidas. Então, né, o Pandinha fez a boa. Bem, é isso. Para mais vídeos, mais falação, mais reflexões e ladainhas relacionado ao mundo da luta, só acessar meu canal. Raul, até a próxima. Opa, o vídeo acabou. Seguinte, sugestão, vocês entrem no meu Insta, tá no YouTube, vai estar na descrição. Chega no meu Insta, manda mensagem, troca uma ideia.
Faço pra você, pra sua equipe, um amigo. Não deixa de ver o Insta do pessoal que eu coloquei no vídeo. Valeu, falou, Raul!